E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, mancebinhos, mancebinhas, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja aí tranquilo, sossegado, espero que você esteja aí preparado para começar a conversar um pouco sobre astronomia, gravitação. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, provavelmente, meus amigos, o céu foi o primeiro laboratório do ser humano. Lá na antiguidade, lá para trás, a galera já se interessava pelos fenômenos que aconteciam no céu, né? Imagine você, há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, olhando para o céu, sem um telescópio, sem uma luneta, sem o conhecimento que a gente tem hoje, sem um computador, sem um aplicativo, sem nada disso. Você olhando para o céu. Como será que você se sentiria, né, vendo que uma bolota luminosa aparecia, iluminava o dia e de repente ela sumia lá do outro lado? Aparecia outra bolota, de vez em quando cheia, de vez em quando um pedaço, de vez em quando sumia, de vez em quando voltava, mudava de lado o que parecia ser e aí sumia outra vez. Imagina você olhando para o céu e vendo aquele monte de pontinho luminoso, imaginando de onde vem aquele troço. Alguns pontinhos luminosos se movimentavam no céu, muitos outros não se movimentavam. Imagina você olhando isso, observando isso no céu há muitos anos atrás. Pois é, certamente isso causou muitas indagações no ser humano, belezeira? E com certeza isso trouxe também muitas vantagens para quem observou de forma cuidadosa o céu. Por exemplo, um dos exemplos é justamente na agricultura. Esse período em que as fases da lua, que a gente chama hoje, né, se repetem, trazia uma noção de tempo. Não existia relógio, ampulheta, não existia isso. O tempo era medido por meio de fenômenos que aconteciam no céu, por exemplo. Certo? Então, essa periodicidade das fases da Lua trazia uma noção de tempo. Era justamente por meio dessa noção que as pessoas sabiam qual que era o melhor momento para plantar alguma coisa, qual o melhor momento para colher alguma coisa, qual o melhor momento que ia chover muito, que ia chover pouco, se tinha que guardar alimento, se podia não guardar tanto, enfim, muitos fenômenos que acontecem no céu eram aproveitados pelos antigos, né? E as coisas que aconteciam no céu, galera, eram muito associadas a deuses. Até os dias, a divisão de semanas, né, tem a ver com o nome de deuses. Aqui eu coloquei uma tabelinha com um monte de nome dos dias, por exemplo, da divisão da semana, que tinha a ver com os astros que eram vistos na antiguidade a olho nu, né? O Sol, a Lua, os planetas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno eram observáveis em determinadas épocas do ano. O Sol todo dia, né? A Lua muitos dias, né? Às vezes ela desaparece, mas de dia ela aparece. Enfim, desaparece à noite, quer dizer. Enfim, esses dias, né? Esses fenômenos que aconteciam no céu eram muito associados a deuses, muitos deles. Belezeira? As explicações. Achava-se que o que acontecia no céu não tinha nenhuma ligação com as coisas que aconteciam aqui no planeta Terra. Então, essas explicações, elas vinham muito, né, por meio dessa parte mais psicodélica, vamos dizer assim. Belezeira? Muito bem. Agora, uma grande parte da galera começou a tentar explicar essas paradas usando modelos. Basicamente, a gente estuda o modelo geocêntrico e o heliocêntrico. O modelo geocêntrico é considerando a Terra no centro do universo, no centro de tudo, belezeira? E o heliocêntrico é aquele que considera o Sol como centro de tudo, beleza?
Bom, o modelo que vigorou por muito tempo, que foi o modelo de Ptolomeu, é o geocêntrico. Cá entre nós, se você tá lá não sei quantos mil anos atrás, batendo o olho no céu ali, comendo casquinha de machucado e olhando para o céu, é muito mais intuitivo você achar que as coisas estão rotacionando em torno de nós. É ou não é? Pelo menos eu acho, eu sinto. Imagina você lá na antiguidade, você vê o sol nascer ali e descer ali. Você vê a lua aparecer ali e desaparecer ali. Enfim, você tem uma sensação, por conta do seu referencial, de que as coisas estão orbitando em torno da gente, em torno da Terra. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que na realidade nós que orbitamos em torno do Sol. Mas lá na época, lá no século II depois de Cristo, né, o Ptolomeu propôs esse modelo geocêntrico que vigorou por muitos anos, onde punha a Terra no centro, aí você tinha a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Essa era a sequência do modelo de Ptolomeu. E observem que as órbitas, elas são consideradas circulares. Isso também tem uma influência mitológica de Deus, né? Deuses são perfeitos, então qual é a figura perfeita? Qual é a figura da aliança que diz que o amor é eterno, essa coisa de perfeição? É justamente a circunferência. Então tentava-se de todas as maneiras considerar as órbitas dos planetas, né, dos astros, que não existia, não falava planeta na época, dos astros em torno da Terra, no modelo geocêntrico. Tinha algumas falhas nesse modelo, não conseguiam explicar nos primeiros modelos, né, no geocêntrico, esse movimento que os planetas têm de um movimento retrógrado. Então, se você tira uma foto de vários dias do ano, você vai marcando a posição aí dos planetas e eles têm um determinado momento que parece que eles estão voltando, depois eles continuam indo, voltando, tem uma laçada aí, ó. Esse movimento retrógrado, ele não era bem explicado pelos primeiros modelos geocêntricos. Aí inventaram uma gambiarra chamado epiciclo, em que considerava que na realidade o planeta ele dava um rolê em torno de um ponto e esse ponto orbitava em torno da Terra. Então, adicionando esse negócio que nós chamamos de epiciclos, os caras começaram a dar uma explicação para aquele movimento retrógrado dos planetas. Aliás, planeta vem de errantes, lá de um dialeto antigo, de errantes. Por quê? Porque tinha os pontos fixos, que a gente já sabe hoje que são as estrelas, que formam as constelações e tal, e tem alguns pontos que se movimentavam no céu. Esses são os planetas, certo? E esse movimento retrógrado aí que eu mostrei no slide anterior é justamente de os planetas. No caso, pode ser Marte aí, por exemplo. Beleza? Então, para explicar esse movimento diferente do que se imaginava que ia rolar, inventaram esse lance de epiciclo. E aí foi se inventando cada vez mais epiciclos para que esse modelo, de fato, fizesse previsões mais acertadas da posição dos astros aí no céu. E as estrelas, elas eram colocadas em uma redoma, né? Tipo que os terraplanistas alegam que tem uma redoma, então os caras lá antigamente achavam isso daí também. Belezeira? Muito bem. Aí um modelo que chegou, né, para se opor ao geocêntrico foi o heliocêntrico. Um dos famosos que propôs esse modelo foi o Copérnico, Nicolau Copérnico, que propôs a teoria heliocêntrica. O lance é o seguinte: nessa época aí nós estávamos na Idade Média, e na Idade Média a Igreja Católica dominava o conhecimento, e tudo que ela afirmava era a regra, era a lei, e quem falasse alguma coisa contra isso pegava fogo na Inquisição. Então o Copérnico aí, ele não sofreu tantas as consequências, porque ele morreu logo que ele lançou essa parada aí dessa ideia de modelo heliocêntrico. Mas outros filósofos da época, né, por exemplo, Giordano Bruno, que afirmou, foi tão petulante em relação à igreja, que ele afirmou assim: esses pontinhos que vocês estão vendo aí, né, que hoje a gente chama de estrelas, na verdade são vários sóis. Na verdade, nós estamos orbitando em torno do Sol, heliocêntrico, mas cada ponto desses daí que vocês estão vendo é um outro Sol, com outros planetas. Ou seja, além de tirar
tirar a Terra do centro do universo, ele falou que nós somos meros nada no meio de uma coisa muito maior. Não deixa de ter razão, mas na época, de acordo com o conhecimento, com os dogmas da igreja, isso não era muito bem aceito. Pegou fogo na Inquisição, infelizmente, por ter dito uma verdade, né? Enfim, então, esse modelo heliocêntrico, ele colocava o Sol no centro, e aí a gente tinha Mercúrio, Vênus, Terra, com a Lua em torno da Terra, né? Marte, Júpiter e Saturno, que eram os visualizados a olho nu. Lá na Antiguidade, o Aristarco de Samos já tinha proposto um modelo heliocêntrico. Não pegou, na época, né? O que acabou pegando por muito tempo foi o geocêntrico, mas já existia uma ideia de um modelo onde o Sol era o centro da parada. Muito bem? Joia. Aí, dois caras, né, muito importantes, que eram a favor do modelo heliocêntrico, lutaram por esse modelo. Foram eles Galileu e Johannes Kepler. Vamos falar um pouco do Galileu. O Galileu foi o primeiro cara a mirar uma luneta para o céu. Não foi ele que inventou. Muita gente acha que foi o Galileu que inventou. Há mais de 400 anos atrás, um holandês lá inventou uma parada com um tubo, com uns vidros polidos lá, que hoje a gente chama de lente, né? E percebeu que dava para enxergar as coisas mais próximas, olhando por aquele tubo. Galileu aperfeiçoou essa parada, certo? E apontou para o céu. Foi aí que ele viu crateras na Lua. Ora, se lá no céu é tudo perfeito, como assim crateras na Lua? Não era para ser uma esfera perfeita? Pois é, tem alguma treta aí. Apontou lá para Saturno, para Júpiter, os satélites de Júpiter, e falou assim, opa, pera lá, tem coisa orbitando em torno de Júpiter. Bom, a Terra não é o centro, então, não é o centro de nada, né, do que a galera fala, né? Então, o Galileu foi um defensor do modelo heliocêntrico. Ele só não queimou na Inquisição porque ele era meio parça do Papa da época. Então, ele só ficou ali uns anos de prisão domiciliar, né? E acabou morrendo de depressão, dizem, né? Enfim, mas foi um grande defensor do modelo heliocêntrico. E aí, o Kepler foi um cara defensor do modelo heliocêntrico que descreveu o movimento dos astros em torno do Sol, beleza? Ele era quase cego, não conseguia enxergar nada, então ele precisou da ajuda de um outro cidadão chamado Tycho Brahe, que era um astrônomo dos mais brutos da época, dinamarquês. Ele fez um favor pro rei da Dinamarca, salvou o filho, parece, do rei da Dinamarca, e aí o rei deu uma boa recompensa para ele. Perguntou, e aí, fera, o que você quer? Ele falou assim, eu quero uma ilha, né, com os melhores instrumentos para eu fazer a medição as medidas das posições dos astros no céu. E aí, com esses instrumentos rebuscados para a época, né, ele conseguiu ter as melhores medidas da época da posição dos astros no céu. E o Kepler foi recrutado por ele, porque o Kepler era um matemático muito bruto e o Tycho Brahe nem tinha muita manha de matemática. Então, para descrever aquelas posições, para modelar aquelas posições que foram medidas pelo Tycho Brahe, o Kepler foi requisitado. E foi esse cara que descreveu de forma super elegante o movimento dos astros em torno do Sol. Belezeira? Essas 3 leis de Kepler serão tema de uma próxima aula nossa. Então essa é a introdução da parte de astronomia. Espero que você curta, porque esse é um tema muito elegante, muito bonito, que dá muita conversa, que dá muita discussão, e é muito legal essas indagações que a gente faz olhando para o primeiro laboratório que foi o céu. Belezeira? Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima!